E aí galera, a gente tá de volta, cadeira rangendo novamente, hoje até então sem os cachorros latindo, e a gente vai falar de Moondrop Gil. Eu sei que vocês estão aguardando isso há muito tempo. Então, gente, breve contexto. O Moondrop Gil foi anunciado pela Moondrop, tem alguns meses. Teoricamente, né, pelo menos na nossa cabeça, era o primeiro Moondrop DSP, né, que sairia no mercado. Acabou que eles anunciaram o fone, depois lançaram o Quarks DSP e o Droplet mais recentemente, que é muito bom, mas assim, a gente subiu de nível agora. Para quem tiver curiosidade, a gente fez uma live, as lives ficam gravadas aí no canal, tá? Tem uma aba separada dos vídeos principais, mas para quem tiver curiosidade, a gente fez uma live com as primeiras impressões do Gil. Ele tava aqui em casa, acho que há um dia, eu tinha chegado no dia, foram primeiras impressões assim, impressões iniciais, né, na realidade. E também lá a gente falou um pouco do IE200 que a gente abriu na própria live, tá joia? Ó, então vamos lá. O Gil, ele custa aí $25, tá? Que é basicamente, é quase o mesmo preço do Shu, que é praticado hoje em dia, né? Fica oscilando entre 20 e $25. Cara, surpreendentemente, dessa vez a Moondrop parou de patifaria e mandou as Spring Tips junto. Bom, pra quem conhece, é uma das ponteiras consagradas aí no meio Chi-Fi. Bom, o unboxing é muito parecido com o do Shu. A caixa é consideravelmente melhor, né? E abrindo, cara, a única diferença que a gente encontra, no caso, é que a bagzinha é desse pseudo couro safado. No Shu era um tecido, parecia de poliéster prensado, sabe? Eu não sei exatamente, que eu não manjo muito de tecido não. Mas era uma bagzinha inutilizável, assim. Bom, o cabo é o mesmo, a construção é a mesma, até a tinta é a mesma, o que muda é só a arte no faceplate. Se vocês tiverem curiosidade, né, para saber mais sobre o DSP, tá aí no card o vídeo sobre o Quarks DSP, onde eu expliquei mais lá, tá bom? Então, gente, para quem conhece o Shu, a questão ergonômica é um pouco complicada, porque a shell, né, o fone em si, ele não é desconfortável e normalmente não tem problemas de ergonomia atrelados a ele. O problema tá no cabo, cara, porque o cabo é solto, as earhooks vêm separadas, né? Elas são bem ruins na realidade, elas ficam soltando e elas pegam tecidinhos de algodão muito fácil, vocês conseguem ver aí na foto. Bom, mas a gente consegue contornar essa questão passando o fio por trás da orelha sem utilizar essas earhooks que são bem ruins. Mas bora pro que interessa, que é som e comparativos. Mas primeiro, como vocês sabem, por favor, deixa o like. Segue o canal, a gente precisa bater 1000 inscritos aí para poder ajudar a alavancar. A gente tá no Squig Link agora, né? Nosso banco de dados de medições está lá, disponível para vocês, inclusive com a medição polêmica do Gil. Bom, então bora lá. Galera, o Gil, ele segue uma abordagem de sonoridade neutra, tá? É a visão de sonoridade neutra da Moondrop, que assim, é bem alinhado ao que eu considero que é uma boa sonoridade neutra, tá? Em relação ao que eu considero ideal, talvez aqui falte um pouquinho de corpo nos graves, tá? Mas assim, ainda são graves que eles estão presentes, eles têm certo destaque. É porque o tipo de posicionamento deles não tem exatamente o tipo de impacto que eu considero o mais ideal. As vozes vêm bem pra frente, né? A apresentação ela é bem frontal, os detalhes vêm muito à tona porque o Gil, através do DSP, consegue trazer, né, corrigir esse problema que era do Shu, entre aspas, que era uma extensão meio incoerente. Então, tipo, ele tem muita extensão, cara, ele traz muitos detalhes, traz muita resolução, mesmo tendo um só driver dinâmico. Bom, e esses detalhes eles não vêm sozinhos, né? No caso, eles têm como que eu posso dizer, um chão de textura muito coerente e a apresentação ela tem certa frontalidade no geral. Aqui a gente está falando de uma das melhores sonoridades de referência, tá? Que eu já escutei na minha vida, assim. Em relação aos outros dois fones da Moondrop de DSP, a gente tem o Quarks, que tenta ir para a abordagem do Variations com graves muito cheios, né? Também com certa frontalidade, mas com médios que acabam ficando um pouco recuados. É um fone mais focado no impacto, não tem tanto foco na extensão. É muito bacana, é muito bom pelos $15 que ele custa, mas é uma proposta diferente. E o Droplet, ele
vai justamente no lado mais agressivo, que é trazer bastante calor e bastante corpo nos graves. O review do Droplet ainda vai sair, tá? Então, galera, em relação ao Shu, né? Em relação ao Shu, o Gil ele traz mais graves, né? E ele vai trazer mais extensão para os agudos. E além disso, o Gil também traz um chão de textura mais coerente. Bom, e esse conjunto, o que ele traz pra gente? Ele traz pra gente mais coerência. Muita gente reclamava no Shu, né, daqueles timbres metálicos, que as vozes mais graves soariam mais magras, instrumentos graves soariam magros, né? Muita gente não gosta da pegada de percussão apresentada pelo Shu. Apesar de eu achar um fone completamente acima da média, eu tenho que dizer aqui, cara, que o Gil é de fato uma correção, e uma correção assim absurda. Bom, e eu vou fazer, cara, uma comparação aqui que ela é ousada, porque a gente tá falando de tonalidade. Mas eu quero comparar o Gil com o Blessing 3, porque a gente tá falando da abordagem da mesma empresa em questão de neutralidade, né? Aqui, velho, assim, em questão tonal, o Gil tá pelo menos um degrau acima. Tá, o que eu quero dizer? Esse acréscimo que o Gil tem em relação ao Blessing 3 também, não só em relação ao Shu. O Blessing 3 estaria aí no meio do caminho, mas o Gil tem um acréscimo nos graves, nos subs, né? Em relação ao Blessing 3, o que dá um chão mais coerente. Como eu disse, para mim ainda tem espaço, teria espaço para mais um acréscimo, mas aqui não deixa de estar absolutamente correto, entende? E o Gil também vai apresentar um chão de textura um pouquinho mais coerente, cara, do que o Blessing 3. O Blessing 3, por contraste, ele vai apresentar uma extensão para os agudos muito maior. Ele vai trazer mais brilho, mais arejamento. Mas, notem que quando a gente está falando de resolução e arejamento, o limite do que é coerente e correto já é encontrado aqui no Gil, tá joia? Então o Blessing 3 ele pode trazer nesse sentido mais um efeito wow do que algo necessariamente correto. Então a gente tem que ir para o ponto polêmico, né? Guardando, cara, as proporções, né, do que a gente pode alcançar com o DSP, isso aqui é quase mágica. Sacou? Isso aqui é quase mágica. Eu fico imaginando no dia que a gente começar a trazer isso para os híbridos, porque é isso, é como se fosse um refino muito bem feito através de... na realidade, é um refino muito bem feito através de equalização, né? Só que não é uma equalização manual, tipo assim, não é eu fazendo aqui na unha na minha casa, sacou? Como muitos de vocês sabem, meu fone preferido hoje é o Moondrop Aria Snow, né? O Moondrop Aria Snow ainda segue uma proposta quase que na neutralidade, também da Moondrop, né? Mas ele foca mais numa tonalidade natural do que necessariamente neutra, né? O que eu quero dizer? Algumas coisas vão ter mais impacto, porque na realidade, cara, é assim que funciona, entende? Na vida é assim que funciona. Algumas coisas têm mais impacto, né? E é um fone que me emociona muito, sabe? Em diversas situações. Porque uma das coisas que eu valorizo muito no fone de ouvido é ele trazer coerência no contraste, na extensão do espectro. O que eu quero dizer? Por exemplo, a gente tem músicas com muita percussão, cara, é aquela percussão ali naqueles extremo agudos, elas estão ali para serem ouvidas, sabe? Elas não estão ali para poder vir com destaque normal, sabe? Que seriam aqueles fones ultra analíticos que jogam aquilo na sua cara, jogam brilho na sua cara, né? A exemplo do P1. E também, cara, eu pessoalmente não curto muito aquela pegada de impactos de graves que cobre o resto do espectro. E assim, o Snow, pra mim, traz essa tonalidade muito boa. E por que eu tô falando dele aqui? Porque o Gil, ele me acertou quase que da mesma forma, sabe? Ainda no geral, no subjetivo, né, eu prefiro um pouquinho a mais de energia que tem ali no Snow, mas o que eu quero dizer? Cara, que essa aplicação de DSP faz com que o Gil brigue com tonalidades que vem em fones mais caros, né? E note que eu nem citei um fone tão mais caro, mas que ele brigue em tecnicalidades diretamente com esses fones, né? Então, em tecnicalidades, ele briga aí diretamente com fones na faixa de $100 a $200. Mas, cara,
em alguns momentos pode ser que ele ganhe, entende? Porque você consegue ter essa correção de extensão. Essa correção de extensão é muito importante. Agora, em questão tonal, bicho, é quase que impossível de atingir isso daqui sem que haja um trabalho de DSP, pelo menos quando a gente está falando de configurações mais simples, porque falta preenchimento, sabe, no espectro mesmo. Então, putz, o Gil traz agudos coerentes com fones muito mais caros. Olhem como eu fiz uma comparação com o Blessing 3, cara, que é um fone que eu considero excelente pro preço dele, né? E é isso, você tem um fone de $25 que briga em certo nível, sabe? Em certo nível relevante. E assim, pra mim, aqui é o grande acerto da Moondrop, provavelmente é o grande acerto do ano, porque a gente está falando de um fone de $25 que traz o mesmo kit de ponteiras que fazia o Shure valer muito a pena, só que agora, velho, com correções completamente absurdas, entende? Então, se o USB-C não for um limitador para você, cara, esse fone aqui vale a pena, nem que seja para você ouvir, guardar as ponteiras e vender ele depois ou dar de presente, sei lá. É isso, eu tô maravilhado e com isso, né, eu vou dar as recomendações. A recomendação de som de hoje é um compilado de gravações ao vivo acústicas do David Bowie. Se eu não me engano, isso aí rolou numa rádio, tá? É o Changes Now Bowie, que é de 2020. Foi depois da morte dele, né, que lançaram esse compilado, que é excelente, cara. Fones com extensão normalmente são excelentes para escutar apresentações ao vivo. Fica aí de curiosidade. É isso, no mais, pro Gil ser um produto perfeito, faltava só a Moondrop abrir mão dessas waifus horríveis. É isso, bebam água e acompanhem as lives semanais. Ah, galera, dá uma checada no Apoia-se e venham pro grupo do Telegram. Beijos, fui. Ser um animal.